Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos. Eu quero iniciar a minha fala com a seguinte pergunta: o homem, nós, somos bons por natureza? Se nós analisarmos a doutrina espírita, os princípios, o homem, por natureza, é bom? Nós já aprendemos que fomos criados por Deus, o homem foi criado simples e ignorante. Mas essa pergunta, ela, se fosse direcionada a Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele responderia que sim, o homem é bom por natureza. Por natureza, o homem é bom. A tese defendida, essa tese filosófica defendida por Rousseau é no sentido de que, como primitivo, como selvagem, o homem era bom. O que o corrompeu foi a civilização. Nós comungamos com esse pensamento? Penso que não. Todavia, se nós analisarmos a raiz de todo, ou pelo menos a maioria dos movimentos revolucionários, eles se apoiam nessa tese. A de que o homem selvagem, na tribo, primitivo, ele era bom. A civilização que o corrompeu. Daí nasce, surge, levanta-se a bandeira de revoltas contra o Estado, contra a civilização, contra a cultura, com o intuito de destruir tudo. É uma premissa diabólica. Como espírita cristãos, nós sabemos que, em essência, nós somos bons, tanto que fomos criados por Deus. Potencialmente, nós somos anjos. Em verdade, nós estamos a caminho da nossa angelitude. A doutrina espírita nos ensina, alicerça o nosso pensamento, no sentido de que, em primeiro lugar, hoje, no ano de 2022, em pleno século XXI, a maioria esmagadora da população mundial não pode ser tipificada como civilizada. O homem ainda, na maioria das vezes, não é civilizado. Pelo menos, repito, a maioria esmagadora da população mundial. Todavia, nós somos tipificados como civilizados, porque nós saibamos falar, porque nós sabemos escrever, porque nós sabemos vestir, segundo os ditames da moda? Será que isto tipifica uma civilização? Nós percebemos que, em verdade, o selvagem, lá como primitivo, ele sucumbia quase que de forma automática aos instintos. E nós sabemos que o homem verdadeiramente civilizado é aquele que procura ou adequa a sua conduta a valores morais, às leis naturais, ou, se você preferir, às leis divinas, à vontade de Deus. Nós sabemos, é claro, é notório para nós que, enquanto para um homem civilizado é grave a conduta, a autoria de um simples delito, a prática de uma simples injustiça, para o homem civilizado, independentemente de se tratar de um simples delito, de uma simples injustiça, não se deixa de ser um ato grave. Ao passo que para um selvagem é indiferente ele matar um semelhante, até mesmo para alimentar da sua carne. Será que mesmo lá no início o homem selvagem era bom por natureza? Ao se submeter aos instintos, até mesmo a ponto de
destruir o semelhante para alimentar da carne do semelhante? Para nós, cristãos, para todos nós que procuramos alcançar, de fato, a civilização, para nós, crime é crime. Uma conduta injusta, ela é uma conduta injusta. E como tal, ela fere frontalmente o ordenamento jurídico, mas não só. Fere as leis naturais, as leis divinas. E se analisarmos bem, por trás de todo e qualquer movimento revolucionário, existe esse propósito de menosprezar as leis naturais, as leis divinas. E nós, como cristãos, nós aprendemos que não se deve menosprezar um ato criminoso simplesmente porque o ordenamento jurídico o tipifica como um crime de bagatela ou o tipifica como insignificante. Crime é crime. E assim deve ser considerado. E assim é a postura de um homem civilizado, independentemente do resultado de sua conduta. O cristianismo nos leva a esmiuçar até mesmo a origem dos nossos atos, até mesmo a fiscalizar os nossos pensamentos. Meus irmãos, a título de exemplo, nós sabemos que furtar é crime, independentemente do valor do objeto furtado. Nós sabemos, por exemplo, também que vender o voto é um crime, independentemente do valor que nós auferimos na venda do voto. Porque nós entendemos que furtar e vender o voto fere frontalmente não apenas o ordenamento jurídico, como também as leis universais, as leis naturais, a vontade de Deus. Todavia, o que nós percebemos na atualidade, a fim de demonstrarmos que ainda somos, na maioria das vezes, selvagens, o que nós deparamos é que, frequentemente, o ser humano furta. E não só o ser humano mata. E também, do ponto de vista político, o ser humano ele vende o seu voto. Na maioria das vezes, votar para a população, ou a maioria das populações, é um ato político menosprezado pela maioria de todos nós aqui na Terra. A gente percebe assim de forma até mesmo risível que muitos votam até mesmo pela beleza física do candidato. Outros vendem o seu voto, como nós já dissemos. E nós não podemos também esquecer aqueles que votam para atender os seus interesses claros, ostensivos ou até mesmo dissimulados. Aqueles que votam numa determinada pessoa, independentemente dele ser ladrão, dele ser incompetente, dele ser satânico e até mesmo um criminoso. É claro que grande parte da população vota numa pessoa independentemente dele ser corrupto. Eu tenho certeza que você já se deparou com essa frase. Ele rouba, mas faz. De nossa parte, meus irmãos, os parâmetros devem ser diferentes. É claro que se nós pretendemos alcançar a angelitude, e para isso precisamos pelo menos ser civilizados, atender, respeitar não apenas o ordenamento jurídico, também, principalmente, as leis divinas, as leis naturais. Porque, naturalmente, nós estamos fadados a fazer a vontade de Deus. Nós estamos destinados a criar uma intimidade com o pensamento do nosso Pai. Nós sabemos que é incabível aceitar vantagens oferecidas para que nós possamos votar neste ou naquele candidato.
Não somente porque esta conduta é tipificada como crime no Código Eleitoral, mas porque fere as leis naturais, as leis divinas, a vontade do nosso Pai. Se nós pretendemos ser tipificados verdadeiramente como civilizado, precisamos pelo menos adequar a nossa conduta às leis humanas e às leis divinas. O nosso desafio, meus irmãos, com todo respeito, o nosso desafio como cristãos é incessantemente procurar aprimorar as nossas condutas num ambiente em que os eleitores não se deixem levar por paixões, não sucumbam às suas tendências perniciosas. Encaremos com seriedade a nossa vida, zelemos do cumprimento de todo e qualquer dever, inclusive do dever de votar. Para finalizar, eu quero repetir para vocês uma frase que eu já disse num outro vídeo. Nós, como cristãos, acho imprescindível destacar essa frase porque ela representa, de certa forma, uma advertência para nós que assumimos o compromisso de escutar a vontade de Deus. Nós iremos prestar contas de todo e qualquer ato, muito embora às vezes sejamos absolvidos pelo tribunal humano. Muito embora às vezes a legislação possa considerar como atípica determinada conduta porque ela é insignificante perante o ordenamento jurídico, porque o objeto furtado é de valor insignificante, porque se trata de um crime de bagatela, nós iremos prestar contas de todo e qualquer ato. Então jamais esquecemos desta frase de um autor desconhecido. Não é a política que faz o candidato virar ladrão. É o nosso voto que faz o ladrão virar político. Pensemos nisso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que Deus nos abençoe sempre. Que assim seja.